Todo empreendedor, ele é um vendedor raiz. Qual que é a mentalidade que você tem que ter, que você tem que construir para você ser um profissional, um empreendedor de sucesso? Como é que você pode aprender a desenvolver mais o seu lado comercial na hora de empreender? Esse e outros tópicos nós discutimos nesse episódio, então fica até o final, porque esse episódio está imperdível. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, todo empreendedor é um vendedor, é uma vendedora, cara? Tem que ser. Tem que ser. Não tem como não. Não tem como não ser dessa forma. E a gente vai bater um papo hoje com um baita empreendedor, um cara fora da curva, né? Rubens, vendedor raiz. Vendedor raiz, né? Como Alfredo Soares, que nos conectou, falou, vendedor raiz. E o Rubens, ele trabalha desde os 8 anos de idade e abriu sua primeira empresa com 15 anos. É original de Goiânia, é fazendeiro e empreendedor. Né, como o Alfredo gosta de falar, vendedor raiz. Atualmente ele comanda a marca TXC de moda agro, com mais de 1.400 pontos de venda, 65 franquias e com crescimento projetado para esse ano aqui de 40%. Rubens respira o varejo e é focado na experiência do cliente. Rubens, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Não, mas que apresentação, hein? Nossa, você você viu? vai ter que assumir esses números aí, hein? Será que é verdade? Pô, falar em 40% quando a pessoa passa, acho que a gente bater um papo aqui nos bastidores é coragem, né? É isso e aí. coragem é treinável. Bom, muito obrigado pelo papo, cara. Eu adoro estar em São Paulo, pegamos uma chuva para chegar aqui, mas excepcional o papo que já tivemos aqui. Quero que Deus abençoe o projeto de vocês, todos que estão presentes. Amém. E, pô, é isso, conexões, né? O Alfredo me falou, eu me considero mesmo vendedor muito raiz. Acabei de fazer até uma palestra no último final de semana e eu entreguei 3 horas e meia de aula, não foi palestra. O cara falou, eu quero que você venha dar aula. E foi um puta desafio, porque a aula eu nunca dei, cara. E aí foi dinâmica mesmo, e eu acho que eu me saí super bem. Acho que é muito bom a gente olhar pra dentro e falar, cara, eu consigo. E tem muito assim, o que eu falei lá, o básico. Você vive. O básico, o óbvio que eu vivo. Eu falei, não entreguei nada, não tinha nada em inglês, nada, papo reto. Eu falei, cara, eu acho, e até até mudei meu modo de pensar, de ser quanto melhor e mais fácil, e falar, não precisa estar falando um português claro, ele precisa ter clareza de informações. Não sou campeão de gramática, eu fiz 3 formações, mas sou ruim de português, eu sou caipira, cara, eu adoro ser caipira. Só que o caipira que conseguiu ir pra capital, geralmente tem muita vivência, né? Porque ele ele não acaba ficando numa bolha. Então, desde já, e muito obrigado pelo papo aí, vamos falar um pouquinho sobre vendas, Boa. que eu gostei da pergunta, todo empreendedor aí é sobre, cara, tem que saber vender, e quem não sabia tem que aprender, porque é treinável, né? A coragem e o sobre vendas é treinável. Hoje tá muito fácil, tá tudo na internet aí, boa parte, o resto é você enfrentar o mundo. E você acha que as vendas são, né, a parte mais importante de um negócio? Cara, nas minhas empresas, Leandro, quem toca o bumbo das minhas empresas é o comercial. É o comercial. Vai tocar o bumbo de tudo. Não tem coisa mais complexa e tão óbvia do que um departamento de vendas. Ela que toca o bumbo de todas as minhas 7 empresas. É o comercial que toca como deve ser. Não tem RH, não tem, que é maravilhoso, precisa ter, não tem marketing, quem toca é comercial. E principalmente as pessoas que vivenciam a ponta. Então é muito difícil, cara, eu tô num momento muito, a gente falou um pouquinho ontem, sobre um pouco do meu modo que eu tô hoje, é simplesmente, cara, eu adoro ter contato com gente que tem contato com o meu cliente, que no fundo a gente não constrói, a gente cria marca, a gente cria, mas se não tiver consumo, você não construiu nada. Então, quem é que toca a estratégia? Quem é que te dá rumos para o próximo ano? O teu cliente. Então, eu gosto de estar participando. Quem toca o bumbo é o comercial que está falando com o cliente. Porque senão fica muito do acho. Fica a ideia, né? Fica a ideia. A ideia, cara, não adianta, né? Fica então, muita pra filosofia, mim, o comercial pouco resultado. é número 1, muito longe do segundo. Lógico que a gente vai falar de pessoas, dados, mas comercial manda na empresa e tem que mandar. Se for diferente disso, então já fica a primeira coisa que eu te falo, pessoal, você que é dono, empreendedor, seja o tamanho que for do teu negócio, porque eu tô qual o meu tamanho, né? Um tamanho considerável, não sou uma empresa pequena, nem sou uma empresa, eu vou falar que eu sou uma empresa média para grande, e tem outras pequenas ainda. Não abandone a parte de pessoas
mas do comercial ainda, mais ainda, cara. A gente vai falar sempre na dor de pessoas, mas você que é dono, empreendedor, não solte a mão do comercial, porque eu acho muito difícil, eu que mexo com franquia, eu vi no telefone no Uber ali, e o senhor acho que ele alguma coisa já foi de vendas. Eu acho muito difícil o cara que perdeu o meio de uma empresa de venda recuperar ela. Porque vender precisa manter uma energia muito grande. Então assim, eu nunca vi nenhum franqueado que estava muito mal levantar. Tem que trocar. O que você faz? Você repassa, entra outra pessoa, com outra metodologia, com outra energia e o negócio flui. Então assim, venda tem que manter uma energia, por isso que eu faço sempre uma reestruturação sempre. A energia caiu, cara, recicla. Tem que manter a energia alta, senão... É difícil ressuscitar alguém que já perdeu. Isso com vendas, cara. Isso é o casamento. Perdeu a energia, é difícil recuperar. Sim, e é engraçado o que você falou, né? Você troca o franqueado, é o mesmo ponto de venda, às vezes é a mesma equipe, é o mesmo produto, só que dá impressionante, triplica, quadriplica. Eu tenho um agora, o cara saiu de uma cidade para outra, repassou. O cara começou os 2 primeiros anos muito bem, aí eu posso falar N motivos, mas muito mais motivos familiar. Começou a decair, trocou o franqueado, cara, triplicou. Mas assim, triplicou em menos de 6 meses. Triplicar em 6 meses, não tem nenhum segredo, só mudou a energia. Mas você acha que isso é mentalidade? Com certeza. Com certeza. Para você que é um empreendedor, que tá, cara, que é vendedor, que tá skin in the game, né? Você põe sua pele em risco, você não tá falando algo que você leu, você tá falando algo que você viveu. Quais são os elementos principais de mentalidade para alguém que vai empreender, para alguém que vai se dedicar a um negócio, para alguém que vai comprar uma franquia ou vai construir uma empresa do zero, enfim. O que na sua visão é mentalidade vencedora? Cara, eu tô num momento, alguém perguntou a minha idade aqui, que era 39, eu faço 40 agora. Boa. Então, vou comemorar aqui em São Paulo, minha família vem. Eu não sou muito de comemorar, mas as crianças gostam de São Paulo aqui, tem muito parque, né? Isso. Aí a gente vai em alguns parques aí. E esse ano talvez seja um ano que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, cara? Tô escrevendo 2 livros, um da minha vida e um sobre varejo. O varejo que eu vivo. Então eu vou contar um pouquinho. Sábado passado eu cheguei de São Paulo às 11 da manhã, era um sábado. Então, por muitas vezes, eu tô com 40 anos, comecei lá atrás, o meu sábado, vou contar 2 sábados, o último que eu tive. O penúltimo, eu liguei pra minha mulher, falei, vamos almoçar? Ela falou, não sabe, mas hoje é sábado. Devia ser até óbvio, né? Minha mulher falar assim, óbvio, não, por que você... Aí eu falei pra ela, por que você tá estranhando? Porque você nunca almoça com a gente na sábado. Porque sábado sempre eu tô lá na Texas. Então, pessoal, acompanha aí, Texas Center. É o maior complexo western da América Latina, que por escutar o cliente, a mentalidade... Olha, vê se vocês conectam. Uma vez o cara falou, chegou um cara, ele morava em Miami, ele escorou lá em cima da minha loja. Falei, cara, isso aqui parece uma Disneylândia do agro. Hoje, qual é o nome da empresa? Não é mais Texas Center, é Disneylândia do agro. Quem falou pra mim? O cliente! Eu falei, eu tava procurando um nome. Quando eu tenho uma sigla produzindo para quem produz, o cliente meio que falou pra mim, eu só montei. Então, o sábado meu é o porquê. A mentalidade vencedora de o cliente. Lembra que eu falei que é o cliente que vai dar a ponta da estratégia para você, cara. Então hoje ninguém fala Texas Center, fala Disneylândia do agro. Mudou. Cara, para me achar, muitas vezes o cara escreve @Disneylândia. Eu falei, não, bicho, aí não dá. Mas então é só um codinome, tá? E a gente... Então um pouco sobre isso. Então mentalidade vencedora é o cara tá disposto a pagar um preço quando o cara... vai ser um franqueado nosso, tem que deixar muito claro para o pessoal, varejo é para pouca gente. Varejo, cara, eu comparo assim, na mentalidade do cara, falei isso hoje dentro do Uber ali, pro cara, Rubens, como é que é varejo, né? Falei, cara, montanha-russa. Sabe como é que funciona a montanha-russa? É a Disneylândia do agro. Cara, como é que é o varejo? 4 meses ruim, não, vou quebrar. 4 meses, são 12, né? 4 meses, acho que agora vai, hein? E 4 meses tô rico. Não, quero montar outra loja. Então, cara, você tem que administrar o sentimento. Só que a montanha-russa na Disney, ela é o único lugar que tu quer voltar. Ninguém quer ir na Xícara Maluca 2 vezes, mas na montanha-russa você vai. Porque você... Expectativa, sorria, levanta. O varejo é isso, só que você tem o contato com o ser humano, cara. A gente é brasileiro, latino, a gente é carente, a gente é crente, ele é gostoso, mas ele é sofrido. Então a primeira mentalidade que o cara tem que ter de vendas é querer pagar o preço do varejo. Não é receita recorrente. Eu tenho um amigo meu que ele é multifranqueado e ele tem um negócio de internet.
Ele fala, Rubens, eu odeio e amo isso aqui, porque a da internet é uma receita recorrente. Se ele perde 10% de venda, entra 10%, ele pode contar com aquele dinheiro, ela não dá. Agora o varejo, bicho, já é uma onda gigante de emoções. É adrenalina. Ele fala, Rubens, esse sentimento eu nunca tinha vivido, cara. É um negócio gostoso e eu odeio, é isso o varejo. Então, para isso precisa ter o quê? Mentalidade muito forte. Para finalizar a tua pergunta, o que eu tô quando tu fala em livro, é porque eu aprendi, eu acho que eu tô aprendendo, o que eu vim trazendo nesse último ano é que eu já li livro demais. Eu já fiz relativamente bastante podcast. Bater papo é maravilhoso, conhecer pessoas como vocês, que a gente acaba se eternizando e virando amigos lá na frente, conexão, e um indica o outro, mas eu passei a fazer uma coisa que eu sempre nasci. Eu nasci de uma família muito espiritualizada, que frequenta a igreja. Cara, pra mim é ir na igreja 2 vezes. Pra mim, a diferença do domingo pra mim, antigamente, é que era só a igreja. Eu trabalhava domingo, eu ia pra igreja e continuava trabalhando como se fosse a segunda-feira. Eu exagerava. Era um vício. Era um vício. Hoje, eu voltei para ler Bíblia. Cara, eu não li a Bíblia. Eu ia para a igreja, eu lia aquilo, eu seguia, mas vou te dar um exemplo onde que isso me pegou. Mudança de mentalidade, entender que o excesso de dopamina, o vício das redes, e você fala, cara, aonde eu me encontro? Aí tá todo mundo tomando remédio, tá todo mundo indo pro terapeuta, psicólogo. Cara, tá tudo ali na Bíblia. Hoje eu acho que eu vou ter que vender a mentalidade de, cara, encontre-se lá. Não é sobre religião, é porque tá lá. É um livro que ditou as regras do mundo, né? E aí, para finalizar, esse tipo de coisa me fez perceber que eu preciso ser uma pessoa que queira abençoar meus negócios e as outras pessoas também. Porque para manter uma mentalidade dessa de uma pessoa, somente com a palavra de Deus é que você vai pensar que Deus foi tão humilde, cara, ele precisou morrer por nós para construir um mundo. Eu falei, cara, como que eu vou... na Bíblia talvez foi aonde eu consegui ter muito mais insights do que simplesmente naqueles livros que é o livro dos livros está ali dentro. Isso me fez eu acho que me projetou para os próximos 10 anos diferente, porque eu tenho um compromisso de leitura diferente. Então tem a ver com a mentalidade, sabe? Eu acho que é ali que eu estou buscando muito mais hoje, fazer o benchmark com a Bíblia. Acho que ali acho que é um negócio que mudou muito para mim. Interessante, né, Dani? Diferente. É por isso que esse outro livro meu de varejo, eu vou dar até um insight assim, não vai ser esse nome, mas eu quero dar uma Bíblia pro empreendedor. O cara que tá sempre num momento onde que ele acha uma palavra de Deus que tem a ver com o CNPJ, com aquele momento de luta dele. Falei, eu quero meu outro livro fora da minha história, que é uma coisa que eu fiz para minhas crianças, um negócio que eu quis fazer para mim. Eternizar, né? Eternizar, porque lembrar que eu cheguei aqui. Como que eu cheguei aqui? Ali tá meus traumas, que a gente começa a pensar, bicho, eu tenho eu falei sobre sucessão. Eu não fiz sucessão com meu pai, porque meu pai só reclamava de casa. Eu parei para pensar por que eu não fiz, porque meu pai nunca falou bem da empresa. Hoje, eu tenho um monte de problema, eu não levo para dentro de casa. Eu nem tô falando que meu filho vai fazer sucessão, mas ele ama a TXC, porque eu não falo bem, eu não falo mal. Então, se ele quiser fazer, nem sei se vai rolar, porque hoje, empresas de moda, elas são cíclicas, né? Talvez a gente venda, não sei se vai ser herdada a sucessão, mas é sobre... Mas ele tá dentro... exato, você viu isso aí. Então, é sobre mentalidade, da mesma forma. É como você envelopa a sua mente e o seu meio. Então, acho que é um negócio bacana. Eu quero entregar algo que o cara sinta que aquilo seja... Eu preciso falar com... Hoje, sabe que você se encontra? Eu falei, cara, é isso que eu precisava ler. É o propósito. É isso. Eu acho que é isso. E aí você junta, né, a Deus, aí você junta a família, aí você junta o propósito claro de... Empreendedorismo, cara, os 3 pilares. Porque que tem muita... O problema que a gente falou ali é que tem pessoas hoje na internet que colaram isso muito bem. Família, religião e empreendedorismo. Aí pega a gente carente, desculpa a palavra, mas estupra o dinheiro do cara. É isso aí. Atrás de um negócio. Não, vende um sonho e se a pessoa não alcança, a culpa dela. Ela que não, né, enfim. Eu acho que é um conflito ético. Tem a ver com o nosso negócio. O brasileiro é o cara que mais consome, é o terceiro país que mais consome rede social. O que tem no mercado hoje? Desculpa, muito mais merda. Você pode olhar aqui, um podcast desse aqui é muito menos visto que qualquer Reels de um cara fazendo uma dancinha, nada contra a dancinha, mas é a verdade. É isso aí. Viraliza muito mais do que um papo desse aqui proativo, cara. Então, então vem pra mentalidade. O que você quer consumir, cara? Coisas como isso aqui são voz. Eu estou aqui para entregar uma voz para vocês e para ajudar vocês a entregar essa voz de vendas, de empreendedorismo, que fazem o Brasil se retroalimentar e assim o PIB, né? Eu acho que é esse conceito que a gente precisa levar para frente. E eu achei interessante o lance de você citar seu filho, né? E a comparação entre você e seu pai. Você via seu pai reclamando, né? E aí você acaba crescendo
com medo daquilo, não querendo aquilo. E a gente só percebe depois, cara. Exato. Não foi, com muita análise. Com muita autoanálise. Falei, cara, desenvolvimento pessoal. Com muito. Muito. Porque, cara, por que eu não fiz? Aí, trauma, um negócio, uma briga. Não, cara. É o dia a dia, a mentalidade. Fui formando uma casca que eu falei, cara, isso deve ser ruim. Agora, o inverso também é verdade. O teu menino que abriu a convenção junto com você... ele já tá... Ele tem uma convenção aqui dia 24 em São Paulo e ele tem que ter aula. Ele fala, papai, eu vou. Ele já sabe o grito de guerra, a oração, o hino. Ele sabe tudo. Então, eu acho que é o lance de você mostrar pra ele que, cara, no momento certo ele vai entender que existe problema, Sim. Mas hoje ele, muito jovem, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 7 e uma de 3. Ele falou isso aqui, né? Então, eu também quero mostrar isso pra ela. Cara, eu tenho uns negócios com meus filhos, vai mudando o assunto, mas tem a ver com venda, porque não vão chegar no pertencimento. Meus meninos, esse dia eu tava no shopping, é raro eu ir em shopping, porque era o sábado que eu fui almoçar, eles estavam no shopping, ó. Tá. Cola. E sempre tinha os caras, tem sempre já viu aquela piada que os caras ficam na Zara? Que Zara diz que cada 10 mulheres, 8 vão na Zara. Um puta case dentro de um shopping. Sim. É obrigação passar. Não tô falando que elas não foram pra isso, mas elas iriam. vão passar. Cara, aí tem aquele bando de homem ali na beira do banco esperando a mulher, né, cara? Tem homem caído, homem... Coloca homens na frente da Zara. Como a gente é de moda, a gente gosta de pegar esses insights. Mas meu menino, se ele viu um cara de TXC, ele vai lá, ele senta, bate as perninhas, vê se o cara puxa um papo, ele... Sabe essa TXC aí? É minha. E ele, cara, ele é muito... E o fim das contas... E a minha menina, quando vê, ela fala, papai, nossa vida é boa porque os clientes compram, né? Cara, eu não ensinei isso pra elas. Ou foi a mulher que falou. Então, E é isso mesmo. Se não eu falo, eu falei, filho, a gente cria a marca, mas quem constrói marca é cliente. São os fãs. Então, assim, seu filho é um fã e assim vai... Cara, isso vai virando um movimento que é onde... Talvez isso aí que a gente escreve o propósito. Você falou, é isso que alimenta a gente todo dia, porque é muito percalço, né, cara? Ainda mais moda, é muito ciclo. Vou te falar um pouco sobre moda, cara. São 4 coleções no ano, fora os collabs e os drops. O cara lança um iPhone no ano. A gente tem que criar, vender, distribuir... E matar em menos de 3 meses uma coleção com 800 referências. Nossa. Tal da moda, eu vou te falar, eu já passei por 17 empresas, até frigorífico, e vou te falar, nunca vi nada mais difícil que moda. Nunca vi. E como é que você faz esse link com a tua experiência no agro, assim? Como é que essa experiência no agronegócio moldou a sua visão de empreendedor, de empreendedorismo, de vendas? Como é que você conecta tudo isso dentro da sua visão de mundo, da sua visão empreendedora? Cara, vivendo, né? Eu cheguei a viver... Nós começamos a mexer com fazenda lá, pra você ter ideia. Aí o livro começa até com um monte de coisa assim. Pra chegar na nossa fazenda na época, no Pará, meu pai desbravou aquilo lá. Eu lembro que a gente ia... Meu pai era aviador. Ele foi pra lá abastecer avião, gostou de avião, tirou o brevet, voltou pra trabalhar, conheceu minha mãe lá de férias, que eles são todos de Goiás, mas depois eu posso falar sobre por que Goiânia é a capital do agro. Porque todo mundo vai a Goiânia. Ó. Eles são goianos, encontraram no Pará e casaram. Interessante. Aí, eu lembro que para chegar na fazenda era caminhonete 50 km, 40 de trator, 10 a pé. Ô, louco! Era. Não tinha banheiro, tomava banho no córrego com 1 litro, de manhã era... Cara, e era uma delícia. Dormir em rede, cara, é muita 10 história. 10 km pra chegar no lugar. Cara. Depois foi melhorando isso, mas assim, pra chegar na onde deixava a caminhonete no bar... Era um D20 no meu pai, F1000, aquele lá. Eu vendia a carona. Porque todo mundo queria ir pra cidade e era muito ruim de acesso. 10 pessoas, 10 vagas, R$5. R$50 garantido. Cara, eu fui juntando esse... Na caçamba. Na caçamba. Não tinha, era caminhonete, não tinha cabine dupla. Não existia cabine dupla. Sim, então, cara, isso eu fui juntando... Isso ali já tinha frango, limão, eu trazia pra vender na porta de casa. Olha Sempre só. fui vendedor. Por isso que eu vi um vendedor raiz, sempre fui vendedor. Cara, eu tenho muita história pra contar. Mas, assim, são essas conexões. Pra pregar a conexão, lembra lá com 15 anos que eu falei, meu pai tinha uma oficina mecânica, a gente montou uma, juntos, né, porque eu não tinha o dinheiro, pra colocar uma empresa de vedação e rolamento, que era pra vender a peça pra oficina. A dor do cara era a peça, vou vender um produto. Qual é o produto que mais vende? Cara, eu não tinha essa percepção, tá? Meu pai que tinha, óbvio. Uhum. Olha, ele só deixava você ir. Sempre. Ele tava ali atrás, sempre. Vai garoto, era isso. Então a gente, rolamento e vedação. Então, mas 2 coisas, era embaixo da minha casa. Então o cara quebrava uma máquina, um trator, onde ele ia? Apitava a campainha, cara. Eu atendi a vida inteira, 1h30 da manhã, o cara apitando com o carro quebrado. Meu pai vai atender, ué. Necessidade do cliente, só que é o seguinte, cara.
Vou tentar resumir. Eu atendi, o cara ainda fazia uma notinha e eu tinha que ainda cobrar ele ainda me enrolava pra pagar. Olha só. Eu falei, bicho, eu quero ver... Você consertava o carro? Não, eu vendi a peça pro cara que ele tava quebrado, ele queria voltar pra montar o carro pra seguir viagem. Entendi, era uma autopeça. Então, cara, o que eu penso? Isso mais era até trator, tá? Safra. Era safra, não era muito carro, mas mais safra. O cara tá mais desesperado com a safra, porque ele precisa rodar, colher. É urgente, né? Então, no fim das contas, eu falei, um dia eu vou essa mentalidade. Eu vou vender uma coisa que o cara me compre feliz, porque o cara só me compra bravo. Porque o cara tá... Essa é só ele só tá só fudido. Tomar no cu. E vou vender algo que eu não faço notinha. Cara, hoje eu vendo... Aí a história é comprida, por isso que vale o livro. Então, assim, hoje eu vendo moda que o cara me compra porque ele quer pertencer àquilo e eu não faço notinha. Eu tô na capital, o cara não tem notinha comigo. Então, assim, você vai construindo isso. Tá, vamos lá pra TXC. Como que você acha a persona, né, cara? Por quê? Porque quando eu pensei... Você era o seu cliente. Eu era o meu... Pelo que eu entendi, antes... Ô, Leandro, eu tenho essa bênção, cara. Eu tenho um amigo, tenho vários, que o cara mexe com roupa fitness de mulher. O cara pesa 120 quilos. Bicho, tu nunca vai ser a persona da tua marca. Eu vendo pra mim. Exatamente. Então eu conheço, eu sei o que eu quero. É por isso que eu falo. A pesquisa de persona é seu grupo de cara, porque eu sou um cara... Eu vim pra capital, eu adoro a coisa assim, adoro muito mais o simples, eu adoro no interior, mas a gente se modernizou, né, cara? Sim. Então, assim, a nossa marca, ela se modernizou, então eu concluí algumas frases que fazem parte do nosso negócio. Eu produzo pra quem produz. Eu sou uma marca moderna, mas a moda antiga, que tem aqueles valores enraizados que nunca vão mudar. Nós somos uma marca de transição de tradições. Então, assim, a gente está transitando, mas nossas tradições não vão mudar. Boa. O bença pai, boa noite, irmão. Então, assim, os valores... Então, o que eu fui? Eu fui para essa comunidade, cara, que ela tem esses valores que nunca vão mudar, pode rodar o tempo que for. Então, quando você vai para um ambiente que constrói uma marca, para um ambiente que a pessoa gera um relacionamento de confiança... Acabou, cara. Então, assim, o que eu falo bota a tua marca para um ambiente em que as pessoas confiem nela e vão defender ela. Então, cara, o franqueado nosso, aí outra percepção é que eu olhei para minha cidade natal, que é Redenção, no Pará, 100 mil habitantes hoje. Muita gente poder aquisitivo alto, cara com muita dificuldade de sair, porque trabalha demais, sol a sol. A mentalidade é de uma pessoa... Imagina um cara que tem que botar milhões debaixo do solo de semente e esperar ver se chove. Esse cara tem que viver de fé, bicho. Para pensar na mentalidade do cara e ver o que vai colher para ver o que vai dar. Então, assim, a gente às vezes é muito longe, mas, sabe, uma pessoa dessa já tem uma aura diferente, de muita fé. Então, quando você abraça isso aí, é game change. Então, o que a TXC fez? Eu fui lá em Redenção e falei, cara, o que tem aqui? Já gostava de roupa, que eu tô indo longe, hein? E tô indo rápido, mas só tinha Cacau Show e Boticário, os dois maiores varejistas do Brasil, se não do mundo, Boticário, né? Imagino. Falei, cara, mas eu vou vender roupa para essa classe, mas eu vou pro interior. Porque o que me ensinaram na consultoria que eu peguei, que é um cara maravilhoso, ele me ensinou a ir pros grandes centros. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ali que tá o circuito da moda. E eu fiz o caminho contrário. Eu olhei para dentro de mim. Falei assim, valoriza a tua visão, cara. Arrisque. E aí fui pro interior. Então hoje eu sou... E aí eu vou te falar alguns insights que fez assim. Se a gente é uma puta de uma loja bacana no interior com 100 mil habitantes, eu tenho uma top 3 loja minha, tem 50 mil habitantes, cara. Olha só. Eu tô falando que eu tenho loja em Maringá, tenho loja em Sinop, eu tenho loja em 700 mil habitantes, a top 3 minha loja de 50 mil habitantes. Olha aí só. O que acontece? O cara geralmente vai 4 compras no ano. Tá. No interior ele faz 7. Olha só. Ele tem um movimento... Ele vai passear na loja. Ele não tem o que fazer, cara. Sábado, aí o que a gente desenvolveu? Experiência do cliente. Vamos lá na experiência? Eu percebi que eu tenho uma cerveja nossa, eu tenho um amendoim nosso. Olha só. É nosso, amendoim nosso. Já pode me cobrar a cerveja amendoim que eu mando. Vou deixar aqui. Cerveja nossa muito boa, e boa mesmo, porque eu sou enjoado. Boa. Muito boa. E aí eu vi um dia, coisas de experiência, que é o sábado, a menina, a mulher querendo comprar, um filho dela devia ter uns 5 anos, chamando pra ir embora. Desenvolvi uma goma, um quebra-cabeça. Do agro, tem um assunto. Deixa ele brincando ali. Cara, então são coisas que a gente vai... Aí eu criei a TXC Small. Que é pra criançada. Que é pra criança, porque eu percebi
Olha a experiência. Eu percebi que 50% da minha compra era por mulher. Então, geralmente, ela está comprando só que representa 70% masculino, 75%, 20% feminino e 5% infantil. Falei, cara, a mulher está comprando por impulso. Eu não estou investindo muito na mulher, porque eu não sou. A gente é 3 sócios, então a gente não é fashionista. A gente não vai ir para essa corrida de rato aí, mas aquela mulher do dia, básica. Tá. E aí eu falei, cara, se 50% da venda é de mulher, que é a shopper, a gente está investindo em embalagem ou não? Não estamos investindo em embalagem, então 50%. Então são esses olhares do mentalidade, cara. Entender o dia a dia, viver. É o olhar de quem tá vivendo lá dentro. Na loja, né? Senão o cara vai ficar aí na NRF, que é maravilhoso, vivendo um sonho, aquele sonho americano da tecnologia, cara, mas o básico, arroz com feijão, é aquilo ali. Você tem que vivenciar um biguinho no balcão. O cara tá preocupado em ter um check-out automatizado, mas ele não tá preocupado em conversar com o cliente para saber o que ele realmente quer. No interior, então, a pegada é exatamente outra. O cara quer check-out nada. Não estou falando que não tenha que fazer, tá? Perfeito. Não é você ir numa Ásia, onde eu falei da China ali, que você passa com a sacola, vai embora, cai no seu cartão de crédito, você vai embora. Não, o cara no interior quer papo. O cara tá no momento dele. É outra experiência. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. Para você que está no varejo, que tem essa vivência, essa experiência de conversar com o cliente, de se conectar, né? Você tem essa experiência do agro, essa experiência do interior. Qual que é a sua visão sobre CRM no varejo? Cara, o CRM para mim em 2000, eu sempre falei isso, mas esse ano eu vim trocando, fazendo essa metáfora, essa analogia. O Instagram para mim, ele nasceu na minha cabeça em 2013 para mim. Por isso que as nossas redes e as nossas marcas são as mais seguidas do nosso nicho. Tá. Eu tenho uma honra e um orgulho que a gente é número 1 de mercado na Texas como uma loja e número 1 como no nosso nicho de marca da TXC. E aí eu lembro que a gente começou, eu lembro quando eu abri o Instagram, falei, cara, que é isso, né? Que ferramenta que é essa? O SRM para mim é isso hoje. Eu fui dar essa aula lá, Leandro, o Daniel. E aí você levanta a mão. Quem tem CRM? Todo mundo levanta a mão. Você faz uma pergunta, o pessoal baixa a mão. Então ainda é um dinossauro. É um dinossauro. Mas CRM, cara, eu acho assim, o cara que, o vendedor raiz, ele vai ter que rebolar para entender o que é o CRM, que é uma coisa mais básica. O meu melhor lojista de CRM, que mais tem resultado, que tem 37% da venda influenciada por CRM, faz na agenda. Ela não tem capacidade de fazer. Capacidade agenda não. E WhatsApp. Só. Na agenda. Mas ela faz. Porque o CRM, as ferramentas de CRM nasceram pra gente. Por que o cara inventa a tecnologia? Porque é o atalho, é o preguiçoso, mas no fim das contas é o que a gente. É uma agenda. Então vou te dar algumas coisas assim algumas perguntas aqui, vamos ver. Você compra no seu aniversário, você se presenteia no seu aniversário ou não? Eu? É. Sim. Você? Também? Tá. 80% dos homens não se presenteiam. Não compra nada, ele espera a esposa dar, tá. Então eu te mando um cupom de, vamos lá, vamos ser clássico, né? Mandar um cupom de desconto pro seu aniversário e um parabéns. Tá. Se eu criar um relacionamento, eu sou lá do interior, olha o meu pensamento, eu crio um relacionamento com a tua esposa e eu falo que é seu aniversário, pra tua esposa, sei o teu perfil e mando pra ela, qual a chance dela comprar? Muito maior. No interior, que eu sou, olha que eu tô indo lá, que eu já conheço a tua esposa, porque tu vai 7 vezes, se tu vai 7 vezes no ano, provavelmente alguma vez. Então, e aí no aniversário, e aí muitas vezes a gente pega a informação errada.
a gente tem que pegar a informação do shopper, cara. E isso aí hoje eu tô com um desafio na Texas Center, que é a minha loja que tem 130 visitas dia. Uma loja. Caramba, cara. Geralmente, por ela ser uma loja muito a Disneylândia do agro, chega gente do interior e desce 6 pessoas num carro. Gente, como é que o cara da vez vai atender aquilo se vai tomar a venda do outro? Cara, então a gente tá... É uma luta constante. No fim das contas, todo mundo compra, mas quem paga? O pai. E o que a pessoa do caixa faz? Pega os dados de quem? De quem tava atendendo o pai. Só que o pai, ele é influenciado da compra. Se você ligar pra ele, desculpa, ele tá cagando pra compra. É os filhos que compraram. Então eu faço 5 tickets e o cara paga, mas eu faço 5 cadastros. Tá. Ah, Rô, mas como você incentiva o cadastro? Cara, aí você tem várias estratégias. Por exemplo, quando a pessoa não quer fazer um cadastro, eu tenho uma ficha lá, que eu dou 3 fichas pro cara, deixar eu pegar o cadastro pra ele ter direito a pegar um boné. Olha só. Na maquininha. Cara, aí eu posso contar N estratégia para você ter um cadastro. Que o cadastro e uma venda, ela só é venda na segunda venda. A primeira venda, você não é check. Para mim, o negócio começa na segunda venda. Falar, agora a primeira venda, ela gerou o cadastro. Exatamente. Eu vendi aí é o jogo do CRM. Aí é o jogo aí do é o lifetime jogo. value, do cara, tempo do cliente dentro da Porque loja. Como você CRM vai nada montar mais é do isso? que gestão do relacionamento com o cliente. Exato, Se cara. você faz e aí eu vou contar caderninho- algumas coisas aqui agora. Rapaz, deixa eu contar umas estratégias depois eu posso falar sobre o B2B, que talvez é um assunto interessante lá da TC. Posso contar 2 casos se vocês quiserem. Então vou te falar assim, muitas vezes eu vou ler no meu CRM e dia de sábado eles já tem um playlist para me fazer algumas gravações. Ah, mudamos a loja, Rubens, vai lá e fala. Eu não gosto de ser muito, mas sou a cara do meu negócio, porque a gente vai ficando velho e a empresa tem que estar sempre nova. Mas vamos lá, eu deixo uma mensagem, alô pessoal, bicho, você tá desse jeito, depende, que eu tenho que clusterizar, bicho, você tá sumido aí, 60 dias que eu não vejo seu cartão de crédito. Tal. O cara vai lá e manda para o meu cara do CRM manda para 30 pessoas Ele que têm intimidade ali. Comigo. Opa, tem gente que eu falo no final, não sei se pode falar aqui tudo. Ô, filho da puta, tô precisando passar a mão na sua carteira. Para 5, 6 caras mais íntimos. Tá. Porque uma mensagem, cara, tu não abre. É chato. Vou te dar um exemplo, mais um exemplo. Mas aí o vendedor manda pra Claro, o Rubens carteira dele, mandou aqui pra você. Não é um disparo automatizado e tal. Né? É uma Totalmente coisa mais clusterizado. Na Texas eu desenvolvi Pelo nível de intimidade. Exato. Olha lá. E aí eu faço assim, a gente tem. Por quê? Lá eu clusterizei o meu top 100. E dentro do meu top 100 tem uns caras que são assim, tem um Rzinho, que é Rubens. Aí o cara, o nível de intimidade é outro. Entendi. Ali eu posso mandar assim, mando cagar, o que quiser. Porque você já conversou com já ele na tem loja. intimidade. Aí, cara, é a mentalidade. Mas o preço que você quer pagar pra construir isso aí? Mas, gente, a gente tá falando da maior loja da América Latina. É o preço que eu paguei. Trabalhar de sábado, todo sábado. Então, vamos... Aí tem várias questões no meio disso aí, cara, que ainda tem a ver com o CRM. Mas vamos lá, você clusterizar. Eu faço bastante... Eu clusterizei eles em texanos. São meus melhores clientes da matriz RFM, que é sobre a recência monetária. Esses caras, às vezes, ali têm alguns privilégios. Eu faço o dia do fazendeiro, faço palestra, esses caras têm prioridade de compra. Esses caras, se eu chegar com um produto... Ó, eu acabei de chegar com um chapéu. Olha a matéria na Texas lá, ele tá, nesse momento, ele deve estar, é o top 1, teve 4 mil compartilhamentos, o chapéu de 30 mil reais. Caramba! 20 mil reais, eles acharam um absurdo. A gente acabou de vender um chapéu de $6.500. Só tinha um, eu coloquei no grupo do 100, o cara tem prioridade de compra, uma das vantagens que o cara tem. Se o cara tá no meu top 100, que é os texanos, tudo que chega primeiro, eles têm 24 horas para escolher, com comodidade e com flexibilidade de compra. Depois vai para a prateleira. Então você vai clusterizando isso, então você vai dividindo. Meu outlet agora, eu quero passar ele para um jeito que o cara vai ter que... Para acessar meu outlet, o cara vai pagar mensal. Vou criar uma receita recorrente. Fala, cara, mas como assim? Só que no final dos 12 meses, eu devolvo para ele R$19,90 vezes 12, ele vai pagar R$240, eu devolvo um produto, ele tem 30 dias para pegar os 240 de novo, se ele renovar. Cara, é simples, não tem muito segredo. Você trabalha com cashback ou não? Trabalho com cashback na TXC, porque na Texas o meu cliente não quer isso. Meu cliente quer isso, quer esse papo aqui. Ele quer informalidade, esquece. Black Friday lá em casa representa 20% da venda, os 80% é venda comum. É só gatilho. Só para aquisição de cliente. É muito da empresa que a gente tem. Então, eu pergunto isso porque hoje, quando eu olho para o varejo, né, como consumidor, eu vejo basicamente um apoio quase que 100%
no cashback. Então você recebe mensagem no WhatsApp, você recebe SMS, você recebe e-mail, mas é sempre o gatilho do cashback. Eu não sei o quão eficiente isso Lembra que o Daniel me perguntou que eu sou muito abençoado de ter... Meus amigos viraram meus clientes. Geralmente o cliente vira... É mais fácil o cliente virar amigo, né? Como eu venho do agro, aí você vai ver, cara, é aqui que eu vou estar. Talvez nossas empresas tenham relativamente sucesso e abençoadas porque eu consegui fazer coisas que necessariamente estão aquelas frases que não são verdadeiras. Para meus amigos todos são meus clientes. Tá? Que já é difícil, mas para nós não. São os valores muito enraizados. No fim das contas, eu percebi assim, que aí eu percebi, mas vem um porquê. Os caras não querem desconto. Eu nunca comprei nada que o cara me deu um desconto, eu fui lá e comprei. O cara não quer. O cara quer exclusividade, o cara quer relacionamento. Cara, a gente falou de um grupo muito grande aqui no bastidor aqui, que meus vendedores vão para casa dos caras. Vão para casa dos caras, os caras mais ricos do país, assim, vão lá para dentro, assim, é uma intimidade, uma informalidade, uma responsabilidade danada. O cara não quer preço. O cara não quer preço. E assim, já tentei testar se é preço, não é. No meu lugar é pura experiência. Então assim, dentro da Texas, vou pegar ainda a experiência de cliente, que como você me abordou, tem lanchonete, e agora eu vou otimizar ela para o mercado. Vai ser uma conveniência. Acabei de... No aeroporto, o cara me propôs... Ele me propôs fazer um mercado a custo zero pra mim. Tudo lá, só pra dar conveniência pro cara. Pra vender um... Cara, aquele mercadinho de... Mas o cara é muito... Né? Só que ele vai fazer clusterizado pro meu cliente. Tá. E como o nome do cara... Falou, Rubens, sabe por que eu vou fazer, Rubens? Porque o cara do agro, o que ele mais tem, é o que eu mais preciso entregar. Honestidade no mercado, que é aquela paga e pega. Paga e pega. O cara do agro já tem uma virtude forte disso. Então eu vou fazer de graça dentro do teu negócio porque eu apaixonei nisso aqui. Foi fechado. Pode fazer. Mas vamos lá. Então eu tenho a lanchonete, eu tenho barbearia, eu tenho um cara pra fazer barra, eu tenho um cara pra moldar chapéu, um cara pra engraxar bota. O cara quer isso, cara. Comodidade. Um cara quer... Experiência. O cara lá dentro de casa, ele pode... Lá dentro o cara pode ter eu tenho a sala para... Eu alugo a sala não, né? Eu não alugo eu alugo a sala sem custo. Que o cara quer usar para fazer uma reunião, para fazer um podcast, eu tenho a sala. Então agora eu trouxe dos Estados Unidos uma passadeira de calça, cara. Vocês já viram engomar a calça? Deixar a calça mais pesada? Eu não gosto, mas os caras falaram, cara, vou ver se eu vou entregar esse serviço para esses caras. Ver se tem aderência. Então é ver o mundo, cara, entregar o que o cara quer. O que eu quero com o cara? O cara precisa se manter. Eu quero o cara ficar mais tempo possível dentro da minha loja. O ticket da minha loja é R$3.500, cara. Caraca, ticket médio? Da Texas Center, Porra, vou abrir aqui em primeira mão para vocês. Eu tive agora no pessoal do Iguatemi, quando eu falei, eles falaram, não, você tá de brincadeira. Eu abri no BI e falei, não. Então a gente é uma loja de luxo. E dali que é um dos maiores laboratórios que eu tenho para TXC, porque é um reflexo da persona. Tá. A gente é uma loja de luxo sem ser luxo, porque o luxo parte do pressuposto mais simples do mundo. Minha loja não é uma loja de luxo, mas tem ticket de luxo. Então, mas é uma luta. Só para deixar um pouco claro pro amigo ouvinte, óbvio que a gente estava conversando antes, a gente fez reunião antes de gravar e a gente tem esse contexto, né, Rubens? A tua loja, a Texas, ela é uma multimarca. Perfeito. Então lá você vende a TXT, que é a sua marca de roupas, e aí você tem outras marcas, por isso que você usa o termo luxo. Exato, até porque eu agora estou separando a loja e clusterizando ela de outra forma. Depois, só para você concluir. Eu estou criando uma marca, um lado premium, que hoje eu entrei com o Seven, o Go Boss, porque o cara modernizou, mudou, a gente tem muita atração, então eu quero pegar aquele cliente também que estão no multimarca. Então, assim, eu vi que os grandes grupos queriam me vender, mas tinha um preconceito da loja country. Olha só. Uma loja, porque é sobre posicionamento das marcas, né? Mas eu vendi essa história muito bem feita para um cara, que ele falou, eu prefiro, porque eu falei, cara, tu prefere ter a tua marca com a comunidade X ou no Rei do Gado? Eu não vou falar o nome da comunidade, mas não é bonito. Eu não queria mais marcar com eles, com a comunidade que compra bastante. Eu queria com esse pessoal que tem esse valor diferente. E aí o cara falou, faz sentido? Entrou a primeira marca. Aí uma marca puxa a outra. Já que tamo aí, foi indo. Mas é o seguinte, o cara foi me visitar, ele viu, cara, era um desfile de carro importado. Eu tenho muita coisa pra contar sobre carro, cara. Sobre vender cara e carro. Porque lá em casa é loja de rua, o cara compra várias histórias do cara comprar pelo carro também. Chega lá, o vendedor dá de cara na tábua. Mas é um pouco sobre isso. Minha marca minha loja é uma loja de luxo velada. Então, mas eu acho que, olha que interessante a mentalidade do Rubens. A TXC nasceu desse laboratório, tá? Mas você podia ter ficado puto.
com o fato do cara não querer vender a marca super premium porque você tem uma loja com posicionamento. Ao invés disso, você falou assim, não, beleza, eu vou fazer de uma Sim. forma diferente e vou vender a Porque ideia a pra marca, ele. Ele exato, precisa de mim. Porque a marca internacional, ela vem com metodologia lá de fora, cara. O cara é forte demais, eles não entendem Brasil. Eu falo com todas as letras, eu sento hoje pra conversar com o CEO das marcas gringas, com as marcas importadas de luxo. Graças a Deus, vai ter agora vai ter agora um Talks lá em Goiânia que eu fui convidado para falar. Eu não vou poder falar as marcas aqui, mas as marcas de luxo que tem no Brasil, porque eu não sei se está fechado, e o Rubens. E o Rubens não é pela TXC, é pela Texas, para mostrar porque Goiânia é top 2 ou 3 de luxo pro Brasil hoje. Não sei se vocês sabem que Goiânia hoje está perdendo aí o Flamboyant, que é um puta shopping, tá perdendo ali só disputando com o Iguatemi. Que top. E aí eu posso explicar por que a Texas também é um sucesso. Não é que a gente faz só bem feito, tá? É que os outros ainda faz muito mal, é verdade, porque não quer pagar o preço, não quer estudar, não quer fazer network, não quer trabalhar no sábado. Gente, varejo é um negócio louco, tá? E tá tudo bem se não quer, ótimo que a gente vai avançando, a gente ama. E às vezes porque, voltando lá atrás, Goiânia é a capital do agro. Então assim, alguns números, o cara de Uberlândia não vai a Belo Horizonte, ele vai a Goiânia. O cara que tá plantando ali no sul da Bahia, ele não vai ao Salvador, cara, ele vai a Goiânia. O cara que tá na ponta do Mato Grosso, ele não vai a Cuiabá, ele vai a Goiânia. Olha O cara que tá lá em Palmas é uma co-capital de Goiânia. Redenção, onde eu fui criado no Pará, nós todos para Goiânia. Então, por isso que se criou, monopolizou, um cluster do pessoal do agronegócio centralizado, sertanejo, malha aérea, cara, se concentrou ali. Então é uma soma de resultados dentro de um trabalho bem feito, com gente que não quis olhar esse mercado desassistido e também está numa localização privilegiada. Goiânia tem essa aqui. Então, voltando na parte do luxo, que eu podia ter ficado puto, me chamaram para um jantar e eu fui. Eu vou dar o nome aqui, que é o Carlos Ferreirinha, que é ex-CEO da Louis Vuitton. Ele falou, vou ver jantar com a gente aqui. Eu achei que era nada, cheguei lá para jantar. Tava o CEO das marcas. O que eles queriam saber? Da jornada do cara do agro, que é muito longe pros caras. É muito longe. Cara, por que esse consumo? Aí eu fui explicar. Aí agora eles me convidaram para mostrar a Goiânia, que chamaram o Rubens, não pela... Fala, cara, explica aqui, porque não estamos entendendo. Por que Goiás? Porque Rubens, louco, né? A gente conversou um pouquinho ontem, né, sobre esse negócio de estar perto do cliente, entender um pouco disso, e você falou sobre aproveitar o gap do seu concorrente para você melhorar o seu negócio. Ah, com certeza, né? cara. Conta um pouquinho disso daí, cara. Cara, essa parte aí eu não sei se é a parte que a gente tá falando, ainda é no varejo ali. Eu Sim. acho que é exatamente isso. Os caras não eu acho que não é. Eu vou voltar à frase, não é sobre a gente fazer bem, é que os outros poucos fazem. E a gente aprendeu que a gente precisa estar sempre muito perto do cliente de formas informais, cara. Eu não sei se esse era o papo que a gente falou ontem, que às vezes já pegou, se puder me lembrar, mas, cara, cada movimento que a gente faz é um movimento que a gente une. Então, a Texas hoje, ela faz algumas coisas assim. O cara vem fazer um dia de campo. Aí o cara, eu quero um patrocínio seu. Eu falo, cara, eu tenho 60 mil clientes. É quase que eu falo pro cara, quanto você me paga pra mim te divulgar? Só que eu tô sempre... Então o cara quer a gente como parceiro, abre a porta da casa dele, então a gente acaba criando alguns movimentos diferentes. Então a gente tá em exposições, a gente tá nos dias de campo, a gente cria as conexões lá dentro da loja, como ela é muito grande, para trazer o cliente para dentro e faz o cara ficar num ciclo diferente. O gap do meu concorrente e ambas as partes, que é da Texas, é que não criou isso, e da TXC, que é a marca, é que o cara hoje, a TXC é a única que faz coleção, e não só os outros meus concorrentes só faz pronta entrega. Quem vende pronta entrega, o cara só vai, o lojista só vai comprar quando? Quando ele tiver necessidade. Ele não tem desejo. Não tem estoque, vou lá e compro, igual pastel. Nós estimulamos com a coleção a criar um desejo. Então hoje eu tô com a coleção rodando. E ele criar um desejo no consumidor dele. Eu só faço a propaganda pro cliente lembra que eu vou até contar a estratégia eu que crio a demanda. Eu faço a propaganda só pro B2C. Pro cara ligar, já chegou. Cara, eu nem comecei a vender pro lojista. Já começa aquele... Esse é o jogo, faça propaganda. Duas coisas que eu falo. O que você fez diferente, tá? Então a gente tem franquia, a gente está posicionado no interior, onde tem dinheiro. Cara, nós temos cidades que tem 250 mil de... Vou te dar um número, posso estar errado. Mais de 200 mil de renda per capita. Escanando dos Carajás, Paraupebas, 200 mil per capita. Tá? Tem 70 mil habitantes. Essa é a potência.
Tá? Então a gente tem franquia, a gente está localizado no interior, a gente identificou que esse cara vai mais se tiver uma loja com experiência e a gente faz coleção. Só que a gente está sempre fazendo uma propaganda pro cara do B2C, para ele gerar desejo na loja ou vice-versa. A gente cria muita collab, Daniel. Então a gente fez collab com Brahma, assinamos com a RAM agora, assinamos com a RAM mundial, tá? É a RAM Stellantis, não é a RAM só daqui. Então a gente vai estar aí na AgriShow, a gente vai estar fazendo na maior feira de agronegócio, então a gente vai se envolvendo desde o público sertanejo, que é o público mais jovem, até o público que gasta, vou falar que faz negócio para dar autoridade para a tua marca. Então a gente vai se envolvendo com isso. E outro diferencial da nossa marca, que está associada a movimentos sociais. A gente tem um movimento social que chama Movimento X, então eu que desenvolvi, veio lá, eu não desenvolvi, na verdade eu sempre fiz. Aquela parte, sempre retribuiu. Sempre retribuí. A primeira babá minha, depois de 11 anos, meu pai deu uma casa para ela o dia que ela foi embora. Aquilo me pegou. Então, eu sempre sou um cara que estou construindo uma casa por ano para alguém, ajudando com a igreja, ajudando mais. E aí eu sempre fiquei... A gente tem vergonha de publicar isso. E aí um dia eu falei, um cara que é diácono, e... Ele casou, ele nos casou, nos batizou. Cara, ele tá com nós há muito tempo. Se eu oferecer para ele, para encher o tanque do carro dele, é briga. Aquilo é que é pregar o evangelho. Porque ele fala, Rubens, Jesus é humilde. Jesus não quer, eu não quero criar um produto gospel. Eu não quero materializar isso aqui. Eu tô num... Então, assim, ele falou, Rubens, você precisa botar isso para fora. Então, hoje ele é porta para me ajudar. Então você vai... Isso me conquistou. Você escolhe. Então, coisas que a gente faz, tá? O Movimento X, que é onde... Qual que é o teu lema? Porque a gente tem um lema produzindo para quem produz. No Movimento X é levando de quem provém para quem não tem. Porque o agro provém, né, cara? O agro provém alimentos, o agro produz. Então, esses tipos de... Então, eu vou te dar algumas coisas que fica bacana. A gente ainda não tracionou isso como deveria, mas a minha intenção é, a cada franquia que eu abrir, já fizemos, mas eu não consegui ter uma rotina, reconheço. Falta, porque talvez esse seja o meu próximo propósito com a empresa, ficar nesse departamento. Depois que eu agora virei diretor de marketing, esse próximo 10 anos, posso falar um pouco sobre isso também. Eu resolvi ir para o departamento de marketing, porque até eu treinar um pessoal, ninguém sabe para quem eu quero vender. Eu vou pegar nesse ponto aí. Então vamos lá. Então a gente monta. Então essas são as características. Então, qual que é o jeito eu pensei? Se eu faço uma doação ou ajudo um projeto social, uma casa de apoio, toda vez que eu vou montar uma franquia, Daniel, a primeira-dama se envolve, o prefeito se envolve, a mídia vem de graça, espontâneo, eu ainda ajudo. Você começa a tatuar assim, a marca do X está chegando, vamos ver onde eles vão ajudar. Então você ganha uma mídia espontânea de graça e não é a troco de nada, cara. Eu faço isso há 20 anos. Então muitas vezes a gente fica com medo do quê? Da rede social falar, está se amostrando, mas quando a gente tem história, a gente tem repertório, a gente tem reputação, a gente tem que pôr para fora. Então esse é o próximo desafio nosso. E aí, como eu virei CMO da empresa, vou te dar uma dica, a gente tá reformulando tudo. Por quê? Porque até o cara, eu entendi uma coisa, tá? Tem a ver com a venda. Que o meu cliente é um homem de ego, de testosterona, que produz. Eu preciso ter a mulher, eu preciso ter a criança. Então eu entendi que o meu cliente é a família. E até eu montar colocar isso para minha equipe de marketing, entender isso a fundo, já foi o ano. Então eu que tô dirigindo tudo eu que tô dirigindo. Falei, cara, é pra cá, porque até você treinar, cara, eu falei, deixa eu pegar essa cadeira pra mim. Então eu tirei o chapéu de CEO, porque eu acho que eu nunca nem fui CEO, cara. Fui vendedor mesmo, mas eu não fui, eu tive que ser, né? E hoje eu tô ali de CMO. E eu tenho uma pergunta aqui em cima do que você acabou de trazer, né? Porque, pô, você respira vendas, respira varejo, ama o que faz, transpira isso, é latente. Como é que você passa isso pro seu time, né? Como é que você passa isso pro teu vendedor, né? Vamos imaginar um vendedor que está numa loja, não em Goiânia, perto de você, mas alguém que está, por exemplo, em Maringá, que você falou que tem loja. Alguém que está em Maringá, que está... Entrou faz 30, 60 dias naquela franquia. Como é que você faz para transbordar esse Rubens que tá na nossa frente aqui, que tá no tocador de podcast ou no YouTube do amigo ouvinte, pro cara que tá lá na ponta, cara? Cara, eu acredito que a gente tem uma marca para quem, a primeira coisa é saber, pra você ter ideia, os maiores franqueados nossos são do Rio Grande do Sul, que estão em Mato Grosso, porque o cara já vem de uma vida sofrida do êxodo ali, é uma identidade. Então, porque o cara ele já tem a ver com os valores dele.
Tá. E essa pessoa, que ela já tem os valores muito perto do nosso, ela já consegue passar uma particularidade muito forte para os seus vendedores. Mas é tudo uma questão de... Eu não vou falar narrativa, mas não deixa de ser, porque a narrativa pode soar falso. Mas assim, é a nossa voz, muita rotina, um processo de onboard, de integração muito forte. Cada vendedor tem que ter uma integração muito forte para quem somos, onde estamos e para onde vamos. Tá? E isso é um aculturamento diário, cara. Cultura diária. Isso dói, porque... E é no momento desse de 10 anos que eu fiz uma reestruturação inteira, praticamente todos os diretores saíram, é que você testa a tua cultura. Você vai ver. Se só você... A sua confiança e o seu medo e você treina a tua coragem quando você fala, eu acredito na minha cultura, ela vai segurar nessas bases dessas culturas de quem acreditam. E aí, como é que você faz isso? Com muita força de integração, onboard, a digitalização, muito ritual. Então, a gente tem muita comunicação, distribuição de material, como a gente entrega. Então, vocês podem ir na rede social, a gente tem muito sobre essas frases que eu acabei de citar, da força que a gente tem, e entender para quem a gente vende. O interior vai ser sempre bairrista, vai ter essa força ali. A nossa loja é bacana, o cara quer trabalhar lá, ganha bem. As pessoas que estão donas da franquia, a mesma coisa. E o multimarca, ele acaba vendo aquilo como uma forma diferente. Fala, cara, é muito único isso aqui, é muito autêntico. Então é um processo de conquista, mas a cultura é algo que você vai construindo dia a dia, ela é muito desafiador. Mas a gente tem um processo, por exemplo, desde a integração, que é um processo que chama TXC Plus, que é uma ferramenta de treinamento. Então, para a pessoa virar um vendedor apto, ela tem que passar lá na plataforma. Então, eu ensino desde um dress code, mas eu ensino tudo que eu estou falando aqui. Quem é o nosso cliente ideal, para quem estamos. Então, a pessoa vai... Então, ele já começa a conviver com o Rubens muito antes de ter a oportunidade de ela vai entrar na minha empresa, vocês vão ver muita bandeira do Brasil, vocês vão ver esse Rubens aqui, cara. A pessoa vai se aculturando daquilo ali. De uma forma que a pessoa, muitas vezes o cara vai visitar a gente e, muitas vezes não, raríssimas vezes, o cara visitar a gente, ele não se identificou com aquilo. Vou te dar um exemplo aqui muito claro. O cara, pro meu sócio eu não estava, o cara falou pro cara que não acreditava em Deus. Meu sócio falou, você não devolveu a taxa de franquia. Não, devolveu a taxa de franquia para ele. Tá. Falei, não tem como você tocar com a gente. Não é sobre ser evangélico, não é sobre ser cristão. É muito forte com a gente. A gente, todo dia nas nossas lojas tem uma oração. A gente, toda vez que tem convenção, é muito forte no nacional. Cara, cada um tem seus valores. O nosso é forte, é isso. Não é sobre certo ou errado, é o nosso. Não adianta, não entra, sabe assim, já viu aquela piadinha? Não entra na sua instrução de um profissional? Não entra nisso aqui que não tem como dar certo. Então, é muito forte isso e muito ritual. É pesado, assim, vou resumir para você. Esse dia foi um professor lá e ele foi embora com a camiseta da TXC. Ele passou no raio-x em Goiânia. A mulher perguntou, onde você comprou essa camiseta? Ele assustou, porque a pessoa no raio-x perguntar onde você comprou essa camiseta. Palavras do Sr. Will, que é aqui também do Will, que ele falou, Rubens, ele saiu, ele mandou uma mensagem para mim. Cara, a pessoa perguntar para mim, que é Goiânia, tá, gente? Isso aqui, ele falou assim, isso aqui já não é mais uma marca, no teu nicho já é uma seita. É uma bandeira. E é isso mesmo, assim, eu não sei se seita, pode falar a verdade, não sei o que é, se é o lado bom ou ruim, mas assim, é muito enraizado isso. Então, acho que é um processo que nós estamos construindo, tá, Leandro? Estamos longe. Eu acho que, por exemplo, você pega o usuário de Apple, né? Eu sou um usuário de Apple. Isso aí. O cara se identifica e porra, pronto, tem tudo. O relógio, o celular, o computador. E aí eu acho que é onde a gente pode ampliar tanta coisa com a TXC, porque quando a gente desenvolveu o Moda Agro, cara, eu lembro certinho, quando era só moda, os veículos de comunicação até queriam bater um papo com a gente. Falou Moda Agro, o cara já assusta, tem um preconceito. Tem medo. Hoje já é um diferencial. O cara me convida porque exatamente Moda Agro, o cara quer saber o que é. Então eu acho que a TXC é uma voz que tem a capacidade, Leandro, de unir uma coisa que deveria ser tão óbvia. Sim. A gente falar de agro dentro de um desfile de moda fora do país, eu acho que ninguém conseguiu fazer isso. Eu acho que a TXC é muito mais do que uma marca de roupa. Ela é uma voz que precisa reverberar para o Brasil. Lembra que eu falei sobre o Cafu levantando a taça e um trator arrastando o país? A gente está muito mais para esse lado do agro. E todo mundo aqui, se está tomando um cafezinho ali, sabe que o agro faz parte disso, essa mesa de madeira, que deve ser, e é uma de madeira sustentável, deve ser teca, inclusive. Ó, tô ficando bom isso aqui. Então, assim, é isso, cara, respeitar o seu negócio e saber que esse aí vai mudar o Brasil. Vai mudar o Brasil. Então, fala um pouco sobre isso. Cara, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, tá? É uma última pergunta muito importante, mas antes, Daniel Mestre, precisamos da sua ajuda
para batermos a meta e a super meta no canal do Papo de Vendedor no YouTube. Você que acompanha o nosso trabalho sabe que a gente é muito forte no Spotify, estamos quase 100 mil seguidores lá no Spotify, mas nós temos meta e super meta dentro do canal do YouTube do Papo de Vendedor. Chegando em 10 mil seguidores, o que acontece, Daniel Mestre? Eu vou fazer a barba. E se chegar em 20 mil seguidores? O Leandro fica careca. Pera aí. Que é? E se chegar em 30 mil seguidores? Isso tudo até o final do ano, hein? Aí a gente agradece muito a audiência. Não, mentira. Vamos cortar a barba e o cabelo juntos. Então depende de você ajudar a gente a entreter você Eu vou com fazer essa esse visão. corte aqui também, gente. Eu vou ajudar, eu quero participar. Deixa comigo. Faz a minha depois, tá? Eu vou fazer esse corte aqui e vou soltar. Ó, nós somos 1 milhão de seguidores lá, hein, gente? Nosso grupo. Vamos fazer o pessoal aqui. Vamos ajudar. Vamos deixar isso ficar clean no final do ano. Vamos chegar mais rápido isso aí. Vamos chegar, vocês querem final do ano? Vamos chegar no meio do ano. Boa. Pedir a minha comunidade para ajudar. Um papo interessante. É isso aí. Boa. E aí eu quero te fazer essa última pergunta, né? Para o amigo ouvinte que está escutando esse papo ou assistindo esse papo, e ele pensa em empreender. Já é um vendedor, já trabalha com vendas, é gestor, é líder, mas ele sempre sonhou, como eu sonhei desde os meus 18 anos, a ter a sua própria empresa, a empreender. Quais seriam as, sei lá, 3, 5, sei lá, quais dicas você daria, alguém que está no campo, tá skin in the game, o que você falaria para essa pessoa que deseja empreender? Cara, eu trabalhei uma vez só, Leandro, para uma pessoa, eu trabalhei de graça. Eu tenho 3 coisas para falar para vocês, para resumir e entrar nesse assunto. Quando eu vi da reputação, quando eu vim estudar em Goiânia com 17 anos, a maior empresa de agro de Redenção me ofereceu para pagar todos os meus estudos, só que eu tinha que trabalhar 5 anos para eles. Meu pai tinha condição, falei, pô, já é uma oportunidade, né? Uhum. Quando eu saí para montar a Texas, eu não tinha um puto no bolso, 2011, mas montei a Texas com dinheiro emprestado, surgiu uma oportunidade, aí vou ser rápido, para ganhar 60 mil reais, numa das maiores empresas do país de reflorestamento, carro, avião, que é uma empresa muito grande lá, e eu decidi seguir meu propósito com a Texas. Lembra que eu trabalhei lá de graça para um cara para aprender. Tá. E aí foi essas 3 oportunidades que vai se construindo. Mas a primeira coisa que o cara quer é o preço que ele vai pagar, cara. Eu vou te dar talvez eu desconstruo até a sua fala, tá? Hoje, eu nasci com características de ser líder. Tá. Eu comecei cedo. Mas eu acho que o cara trabalhar, construir algo junto, cara, a gente precisa de tanta mão de obra. Tem gente que ganha mais dinheiro que eu, que ganhou mais dinheiro que eu, até hoje, não construiu empresa para ser vendida, mas ganhou mais dinheiro que eu ano passado, trabalhando comigo, tá? Como um executivo. Tá tudo bem de venda. O cara muito bom. E ainda com grandes chances de ser meu sócio, porque ele precisa atingir uma performance. Tá. Então você tá entendendo que o cara tem grandes oportunidades se você empreender. Ele não precisa sair do zero, ele pode empreender dentro Junto, de um negócio. cara, eu tô atrás, eu só trago diretor hoje comigo, para até 10% da minha empresa é aberta para novos sócios. Só que o preço que o cara quer pagar, meus sócios que estão comigo trabalharam 1 ano de graça sem Prolabore. Tá. Trabalhando para terceiros e trabalhando, falei, cara, não tem um puto para dar, se quiser ser meu sócio é zero. Então qual o preço que o cara quer pagar? Porque o cara tá lá querendo empreender, mas será que o cara paga um preço grande para empreender? Então vai ajudar alguém, assim, eu vou te falar, se você admira uma pessoa, ninguém nunca se ofereceu para trabalhar de graça comigo. Tá. Eu não tô falando que queira, tá? Mas nunca. Primeira coisa que eu fiz que eu admirava um cara, falei, cara, deixa eu trabalhar de graça. Não, mas de graça, só que eu tinha uma reputação. Tipo assim, sabia que era meu pai, que eu tinha uma história, o cara aceitou, que eu queria. Na hora de sair, o cara me ofereceu um monte de coisa. Seu Hélio, posso falar aqui com todas as letras, com 90 anos de idade. É nada melhor que a verdade, né? Então, meu cliente... Então, a gente troca... Eu lembrava que ele jogava bola com 70 e poucos anos. Eu tinha um medo de trombar nele, para o patrão. Então, cara, as pessoas sonham muito, romantizam muito na internet. Empreender não é fácil. Não é fácil. Eu tenho 2 empresas que chegaram há 10 anos. 80% das empresas do Brasil não chegam a 10 anos. Acho que 60% não chega a 5. Tá? Mas é um preço muito caro de se pagar. Mas acho que dá para fazer alguns atalhos. O que é atalho, cara? Começa... Quem que você admira? Quem que você quer seguir? Pede emprego pra esse cara. Segue, vê o que ele faz, mas vê o preço que ele paga. Eu tenho gente que anda comigo, assessor e tudo, que o cara... Eu tenho um cara que trabalha comigo há 15 anos. Ele fala, Rubens, eu não quero sua vida. Sua vida... Eu amo a minha vida. Eu gosto disso aqui. Tá? E o cara tá tudo bem, não. Então, o que eu falo pro cara? Que primeira coisa é clareza do que ele quer.
tá? Eu tenho uma frase comigo que é: um sonho custa caro, mas desistir custa um sonho. Eu vivo meu sonho eterno, tá? Não sei, aposentadoria para mim é algo que não vai existir. E aí eu admiro o cara que consegue parar e falar, vou curtir minha aposentadoria, também tá certo. Eu não tô aqui para julgar cada um tem a sua verdade, outro, cara. Cada um, é o que eu sempre falo, eu fico muito preocupado que a internet é a minha verdade. Não é se a tua, você tá feliz, cara, fica aposentado, não trabalhe sábado. Cara, é a minha, eu sou feliz. Então, só que existe Mas também não queira mudar você, não queira mudar. Exatamente. Não queira mudar. É só isso, é respeitar cada dos lados. Mas esse preço é um preço que você tem que saber comedido. Eu indico para a pessoa começar a gastar o dinheiro de uma forma não é pejorativa, gasto para chegar onde você quer, fique do lado de uma pessoa que você admira, da empresa que você admira, perto dos valores que você admira e gaste o dinheiro nessa empresa, não da empresa, tá? Para depois você pensar o salto que você quer dar. Eu acho que as pessoas saltam, por isso que fecha muita empresa, porque o Brasil é um país de minorias, assim, no sentido... É o maior índice, é o maior empreendedor per capita do mundo, sabia, o brasileiro? 80%, só que é o que mais quebra também, que é o mais indisciplinado financeiramente. Sai fazendo na loucura. Exatamente, entendeu? Então, mas tem um lado positivo. Quando eu abri todos esse monte de negócio, eu não sabia nenhum, cara. Eu não sabia o buraco que era moda no pé da letra, eu sabia o varejo. Aí eu fui pra moda, e eu falei, eu não sabia. Mas se eu soubesse o que eu sabia hoje... Eu poderia estar em outro lugar, mas talvez eu nem abria. Quando eu olhava carga tributária, gente demais. Só que o que me segurou? Treinar minha coragem lá atrás, estar perto de pessoas, meu network, que minha reputação me fez chegar onde eu estou. E é por isso que eu tenho muita paixão, muito orgulho do que eu fiz, mas sou muito apaixonado nesse projeto de futuro, que é com agro, que nem começou a reverberar nos grandes centros, que pouca gente sabe o que é isso que eu venho falando aqui. Então eu te agradeço por abrir a porta para a gente estar falando sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre Deus acima de tudo para mim e que para vocês também que seja abençoado tudo que vocês fizerem na casa de vocês, nos negócios e tudo, mas também sobre o que a gente tem muita coisa para construir nesse país, vou repetir, a gente não é aquele país do futebol mais, por mais que o brasileiro é tão assim que quando chegar o dia do Hexa, nós vamos ganhar o Hexa, agora acho que vai. Muito difícil, cara, mas o agro é uma realidade. Porque eu tive um negócio mais louco, cara. Tem muita gente que tá na moda que não sabe que o algodão é plantado. Olha, não é da farmácia, mas assim, não é uma... Não é de rir, gente. Eu bati um boca no Rio de Janeiro num desfile que a mulher bateu boca que ela não sabia que o algodão era plantado. Desculpa, é da Rede Globo. Falei, gente, o que é isso? Mas assim, não é mais o que é isso, é normal. Eu acho que até é essa voz. Então, obrigado por nos dar a voz de achar que é tão óbvio, mas não é tão óbvio, né? E o óbvio precisa ser cedido e reverberado. Exatamente, porque senão as pessoas acham que dá na farmácia, né? Exatamente. Muito bom. Rubens, cara, que prazer bater esse papo com você, foi nota 10, passou voando o tempo aqui. Boa. E eu queria perguntar pra você como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você, lembrando que eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Pô, pessoal, muito simples, no meu Instagram lá, Rubens Inácio, tá? Para acompanhar algumas das nossas redes sociais, lá no Instagram também, TXC Brand, e a Texas Center também, tá bom? Também tem o meu LinkedIn, que é Rubens-Inácio, e pode ir lá que a gente responde mesmo, tá? A gente gosta de gente, talvez esse é o maior sentimento que eu tenho, que assim, a gente gosta de gente mesmo, então pode ter certeza que a gente responde todo mundo que precisar bater um papo lá. Só não sou muito psicólogo, tá, pessoal? Se for para ajudar, assim, para reclamar a gente não gosta muito não. Se for para coisas proativas, é lá comigo mesmo que eu posso ajudar vocês lá, tá? Muito obrigado vocês também, espero que o nosso time também, vou pegar esse corte aqui, com o nosso time de fãs, porque a gente construi só clientes e constrói fãs, também possa reverberar o nosso papo, porque o agronegócio precisa dessa voz e de espaço como de vocês, e a gente faz esses caras chegar na meta aqui, que é aquela maquininha de tosar cavalo, eu mesmo posso tosar eles aqui, dependendo da campanha que a gente criar, tá? Boa, cara, sensacional. Muito obrigado. Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre. É isso aí, excelente episódio. E para você que ficou aqui até o final com a gente, manda aí suas críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta.
Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E você que tá no YouTube, faz o seguinte, deixa nos comentários aqui o que você achou desse episódio, quais foram os insights que você tirou. Aproveita para curtir este vídeo aqui. E claro, aproveita aqui esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado para você continuar com a gente, continuar com o Papo de Vendedor. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!